Tô de volta aqui e sei que eu tenho sido irregular no canal, mas fica ligado porque eu já comecei a gravar bastante coisa mais pra cá. Quem tá esperando o Biblecast Gálatas, cobra o Júnior. E vamos que vamos. Vou falar hoje sobre aqui os sistemas ideológicos. Exatamente. Não somente sistemas ideológicos, mas qualquer sistema, né? Você não precisa ter um sistema ideológico para criar um sistema, mas sistemas humanos, vamos colocar assim, que incluem os sistemas ideológicos. Por que eu quero falar dos sistemas humanos aqui? Porque eu quero dar uma explicação para você do porquê que nunca funcionam e nunca vão funcionar. Para falar a verdade, os sistemas funcionam sempre no começo. Sempre que você dá start a um sistema novo, ele funciona bem, ele funciona legal como ele deveria funcionar. E não dura muito tempo, o sistema começa a ruir. Isso não acontece só com os sistemas ideológicos, isso acontece também com empresas, isso acontece com instituições, isso acontece com tudo, né? Você olha lá a igreja, quando ela começa lá no período de Paulo, de Pedro, ela inicia bem, de repente, 400 anos depois, ela já começa a dar sinais de estranheza, começa a fazer coisas diferentes, né? Então, os sistemas humanos não funcionam. Mas aí você pode falar assim, mas a igreja não é um sistema humano. Ah, a igreja não é um sistema humano. Mas quem disse que nós estamos seguindo o sistema da igreja? Né? Cada igreja segue o seu sistema baseado no sistema da Bíblia, mas você acaba fazendo suas próprias adaptações. E essas são todas adaptações humanas. Mas mais importante do que isso, mesmo um sistema correto, mesmo um sistema bom, mesmo um sistema perfeito, se entregue nas mãos humanas, ele vai dar errado. É exatamente isso que você está ouvindo. Tanto é que Deus, quando passou para o ser humano o sistema religioso, né, lá do começo, lá de Abraão, até hoje em dia, todas as vezes que Deus trouxe conhecimento e revelação a respeito de como deveriam funcionar as coisas, todas as vezes nós fizemos a nossa parte de destruir o processo. Então você olha para o povo de Israel, foi chamado por Deus, foi separado por Deus, recebeu leis, recebeu indicação, recebeu destinação, recebeu um monte de coisa, recebeu propósito, recebeu dádivas, recebeu um monte de coisa, e mesmo assim, em vários momentos Deus tem que ir lá, ao ponto de Deus comparar a uma mulher infiel, né? Que ele tem que se casar com ela várias vezes, que ele faz essa comparação com Oséias. Então, mesmo quando é perfeito, mesmo quando é feito por Deus, mesmo quando não tem nenhuma falha, a gente consegue fazer dar errado. Por que a gente consegue dar errado? Porque no ser humano, a gente recebeu de Deus uma dádiva, que é uma característica que a gente tem, que é buscar sempre o menor esforço, chamada lei do menor esforço, que na verdade, vamos traduzir isso, falando assim, a lei do menor esforço parece uma coisa pejorativa, né? Mas na verdade é uma lei de otimização, né? Para a gente cada vez mais alcançar melhores resultados fazendo cada vez menos. Então isso é excelente, né, gente? Fala sério. Isso é uma ideia ótima, isso é uma coisa que a gente tem no ser humano, que veio da nossa imagem e semelhança de Deus, maravilhoso, a gente tem isso. Mas a gente também tem uma natureza caída. Eu acredito na natureza caída do ser humano, porque eu vejo isso num bebê. Porque eu vejo isso em seres humanos que ainda não foram, e nem iniciados ainda na cognição praticamente, né, de um adulto, de uma pessoa que consegue escolher entre o certo e o errado, já tomando decisões que são egoístas. E a gente nasce com esse problema intrínseco na gente de sermos egoístas. Todos, não tem 0 pessoas no mundo que você conheça, 0 pessoas não tem esse problema. E aqui que está a corrupção humana, né? A corrupção da natureza humana. O problema não são as dádivas que a gente tem, o problema não são os talentos que a gente tem, o problema é como a gente usa eles para o propósito de beneficiarmos a nós mesmos. Então o egoísmo, tomando posse da otimização, da lei do menor esforço, faz o quê? Começa a criar maneiras de se beneficiar fazendo o menos possível. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que num sistema e numa estrutura onde é demandado de você que você faça a sua parte, e todo o sistema, toda estrutura demanda de você que você faça a sua parte, senão não existe um sistema humano, senão não existe onde você possa se encaixar. Para você encaixar nesse sistema, você tem que fazer a sua parte, tem o seu lugar dentro do sistema. E como você depende de fazer a sua parte, mas existe uma vontade de
fazer o menos possível para que isso te beneficie o máximo possível, a gente começa então a criar a corrupção do sistema. Então funciona assim: o ser humano ele vai sempre analisar a estrutura de um sistema. E por isso que ela funciona sempre no começo, porque no começo nós não conhecemos ainda a estrutura inteira, a gente ainda não sabe como vai ser o funcionamento daquela estrutura no tempo. A gente não sabe como ela vai se comportar em determinadas circunstâncias. Então a gente está conhecendo a estrutura. E nesse momento, porque a gente também está empolgado pela proposta que essa estrutura oferece, que esse sistema oferece, a gente quer testar e a gente quer que ele dê certo, porque todo sistema surge com uma boa intenção, a gente faz o que tem que fazer. Mas no momento que a gente percebe que, a estrutura está bem clara, a gente já sabe exatamente qual que é aquela estruturinha daquele sistema, onde estão os limites, os boundaries, né? Eu sei onde está o limite para cá, o limite para cá, o limite para cá, o limite para cá. Normalmente eu percebo que tudo o que eu sonhava em expectativa não vai se cumprir naquele sistema. Por quê? Nosso sonho é para a eternidade. Nós queremos algo que nunca vamos ter na Terra. Não tem como esse lugar aqui oferecer para a gente a paz, a felicidade e a comunhão entre amigos e pessoas que a gente tem prometido para a eternidade. Mas é isso que a gente quer, porque a eternidade foi colocada no nosso coração. Deus nos fez para a eternidade. Então a expectativa humana, a busca humana é sempre pela eternidade, pelas coisas que lá estão, ou pelas coisas que lá teremos finalmente. Quando se percebe que a estrutura não tem a capacidade de alcançar essa expectativa que a gente tem, e a gente percebe qual que são os limites dessa estrutura, imediatamente inicia-se o processo de menor esforço, otimização para benefício próprio. Já que eu não vou poder tirar disso daqui a solução para todos os problemas, que eu pelo menos tire a solução para mim. E assim começa a corrupção de qualquer sistema, inclusive religioso, inclusive de igrejas, inclusive aquele estabelecido por Deus. Nenhum sistema jamais vai funcionar na mão do ser humano enquanto ele for corrompido pelo pecado. E é por isso que a nossa esperança não está em nenhum sistema, em nenhuma ideologia. A nossa esperança está em Cristo e no reino que há de vir. Já chegou, já está sendo estabelecido aqui pelos seus, mas ainda não se estabeleceu definitivamente. E aí, essa sim é a nossa grande esperança. Então essa sim deve ser a minha maior busca por contribuição ao ser humano. É estabelecer este reino e não reforçar os nossos sistemas, por melhores que sejam, por mais lindos que sejam, científico, de conhecimento, de educação, de qualquer coisa, por melhor que sejam os sistemas, não vão funcionar por causa do ser humano. Então, a nossa esperança está naquilo que Deus vai fazer por nós ao nos tirar essa corrupção e ao nos colocar no seu reino de amor definitivamente.